Olá, internautas da Jovem Pan Online, mais uma vez seja muito bem-vindo ao Espaço Online, que hoje vai falar um pouco mais sobre carreira e também desenvolvimento pessoal. Hoje o nosso tema é coach. Vamos falar um pouco mais sobre a sua formação e as suas necessidades também para quem deseja alcançar o seu desempenho máximo na sua profissão, na sua vida, enfim. Quem está aqui conosco hoje é a Andréa Lages. A Andréa, que é coach executivo, ela é diretora da International Coaching Community e também é CEO da Lambert, que foi a primeira empresa aqui no Brasil a oferecer cursos de certificação internacional. Andréa, é um prazer tê-la aqui, você que chegou recentemente de Londres. Obrigada. E uma boa tarde para você. Obrigada, boa tarde, Luciana, é um prazer estar aqui. Andréa, você foi a primeira brasileira a, digamos, ingressar nesse ramo e levar a sua experiência, inclusive, para a Europa, né? Como é que você vê hoje o cenário de coaching no Brasil e também fora? Bom, o coaching no Brasil hoje está muito mais crescido do que quando eu comecei. Quando eu comecei no Brasil com coaching, eu tinha um cartãozinho, Andréa Lages Coach, e aí chegou um momento que eu decidi tirar aquela legenda coach de lá, porque ninguém tinha a mínima ideia do que se tratava. E isso eu estou falando de 11, 12, 13 anos atrás, perdi as contas já. Hoje em dia não, hoje em dia é um movimento contrário, agora todo mundo virou coach, e isso é preocupante, eu diria, porque... Perde-se a qualidade, né? Perde-se até a definição da profissão, porque as pessoas simplesmente viram de psicólogo, de terapeuta, de seja lá o que eles eram antes, ou consultores, ou o que for, e não todos, é claro, né? Mas muitos passam a se autodenominar coach, porque tem muito interesse hoje em dia no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil está crescente. Então, hoje em dia todo mundo acha que sabe o que é coaching, né? Mas como tem muita coisa sendo oferecida com o nome de coaching, então muitas vezes a pessoa acha que sabe, mas não é de fato a definição de coaching que é usada no mundo inteiro. Eu tenho clientes no mundo inteiro e eu percebo a imaturidade ainda, embora seja um pouquinho mais crescido do que quando eu comecei no Brasil, né? A profissão de coaching um pouquinho mais crescida, ainda é muito imatura a ideia do coaching no Brasil. Para essa confusão, existe só aqui no Brasil ou em outros lugares também, pelo que você acompanha internacionalmente? Olha, existe em outros lugares também, mas com menos frequência. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente multinacional na Inglaterra, que quando a gente começou a trabalhar com eles, teve uma forte resistência dos executivos da empresa, porque eles contrataram uma empresa da Inglaterra para oferecer coaching lá, e eles ofereceram psicanálise. Então os executivos ficaram muito bravos e falaram, peraí, não tem nada de errado comigo, eu não preciso disso. E aí criou-se uma resistência na cultura dessa empresa específica contra o coaching. Mas aí é um caso, não é tão frequente quando se vê aqui no Brasil, que vende-se gato por lebre. Agora, Andréa, isso inclusive é uma coisa até preocupante, principalmente para quem está se definindo por um processo de coaching, ou mesmo que vai buscar a sua certificação, enfim. Na essência, como é que a gente definiria o coach? Bom, o coaching é uma profissão ainda não regulamentada no Brasil. Não existe nenhum órgão oficial de coaching no Brasil, embora algumas empresas particulares usem nomes que fazem referência a alguma coisa que pareceria oficial, mas não é ligado ao governo e nem é reconhecido por outras pessoas de fora dessa empresa, outros coaches profissionais como eu, por exemplo, de fora da empresa. Então, qual é a definição do coaching? O coach trabalha basicamente com o desenvolvimento de potencial. Ele ajuda a pessoa a ser o melhor que ela pode ser, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Porque, no meu entender, a pessoa é uma coisa só, né? Então, você não consegue estar 100% bem em uma área se não estiver bem na outra também. Não precisa estar 100% bem na outra, mas se você tiver um grande desequilíbrio entre vida pessoal e profissional, ambas vão ser afetadas por esse desequilíbrio. Então, quando a gente fala do coaching, no meu entender, não existe outro coaching senão desenvolvimento do ser humano. Então, trabalhar com metas, com valores, com
pressuposições negativas que a gente tem, que de repente limita alguns tipos de ações que a gente poderia tomar e não toma, porque não acredita que é possível, porque acha que não merece, porque acha que você pode, mas eu não. Você tem papai, mamãe rico, sei lá, é por isso que você conseguiu, não é por mérito próprio, né? Então, existem algumas crenças, não me refiro à religião nem espiritualidade, mas algumas crenças que a gente age como se fossem verdade, que podem estar limitando o nosso sucesso, o nosso desenvolvimento. E aí o coach, ele trabalha para ajudar a pessoa a superar esses bloqueios e entender quais são as metas dela, não as metas que as outras pessoas querem para ela, e encontrar o melhor caminho para alcançá-los. Qualquer um pode resolver os seus problemas diante de um processo como esse? Bom, depende dos problemas, né? Existem problemas que são tratados com outro tipo de abordagem. Então, o coaching não é uma ferramenta mágica, não é uma varinha de condão. Às vezes, a pessoa precisa de outro tipo de profissional. Então, pode acontecer, tem um problema físico, precisa de um médico, de um psiquiatra, de algum outro tipo de apoio. O coach não vai conseguir resolver esse problema. Depende muito do tipo de meta que a pessoa tem, o objetivo que ela tem a alcançar. Claro, qualquer pessoa tem o potencial para se desenvolver. A gente tem um potencial, quando a gente nasce, lá bonitinho, redondinho, da barriga da mamãe, o potencial é ilimitado. Você olha no olho de um recém-nascido, que você já deve ter visto, e eu também, e é aquela coisa de falar, uau, né? O mundo inteiro está ali, né? Tem tudo ali, é um milagre, é um projeto ainda não definido, né? Então, o que aquela pessoa vai fazer da vida? O que ela pode fazer? Quem é que vai definir o que aquela pessoa pode fazer? No fundo, só quem vai definir até onde ela pode chegar é ela mesma. Agora, se ela vai chegar ou não, já é outra coisa. Agora, o fato da gente ter essa possibilidade, ter essa escolha, né, de alcançar ou não as próprias metas que nós estabelecemos, é um tanto assustador, né? Porque, por outro lado, fica aquela impressão de que talvez você não seja exatamente capaz para atingir determinado ponto que você estabeleceu para si. Como é que você lida com essa insegurança por parte dos seus clientes? O que você falou tem muito a ver com o que eu chamei de crença ou pressuposições, né? Então, de novo, quem decide se você é capaz ou não? Será que você está ouvindo a você mesmo ou a outras pessoas ao seu redor? E aí, ao trazer a consciência do que está te bloqueando, quando a gente fala esse tipo de crença que a gente tem. As limitantes. As limitantes. Eu acho que eu queria muito, mas eu não sou capaz. Não é para mim. Né? Pode ser para outra pessoa, mas não é para mim. Quem disse isso? Pode ter sido outra pessoa, pode ter sido você mesma. E por que você disse isso? Né? Então, ao começar a perceber que isso é uma afirmação, não necessariamente uma realidade, a gente consegue encontrar maneiras, através do coaching, de desafiar essas afirmações que a gente coloca, com perguntas mesmo, mas não é capaz de nada? Você não é capaz de absolutamente nada. Então, você é uma pessoa assim, completamente sem esperança, né? Sem energia, sem esperança. A pessoa fala, não, peraí, né? Não, eu sou capaz de um monte de coisa. Tá bom, então você não é capaz de fazer isso. Por que você não é capaz de fazer isso? O que quer que você esteja falando? Pode ser porque eu não tenho preparo acadêmico para isso. Tá bom, então vamos conversar a respeito de como é que faz para você entrar na universidade que tem a ver com isso. Porque eu não sei inglês, eu precisava saber inglês para fazer. Então, eu não tenho a capacidade de exercer profissão X, porque eu não tenho o domínio do idioma. Tá bom, o que você vai fazer para desenvolver o inglês? Essa é a ideia. O coaching é muito prático, extremamente objetivo. Então, não é assim, minha querida, eu entendo, puxa, tadinha, né, não é capaz, eu entendo. E daí? O que eu estou fazendo? Como eu estou te ajudando, se é que eu estou, a simplesmente aceitar as suas crenças limitantes, né? Então, o papel do coach nesse caso é desafiar. Hoje nós estamos conversando com a Andréa Lages aqui no Espaço Online. O contato da nossa convidada vai aparecer aí no seu monitor, www.lambert.com.br. Lambert.com, não é lambert.com.br. No próximo bloco nós daremos sequência a essa conversa, esse bate-papo com a Andréa Lages. Fique conosco e até já. News.